Este é um Fiat Panda 4x4. No papel não faz absolutamente nenhum sentido. É lento, é minúsculo e tem menos potência do que um cortador de grama moderno. E ainda assim, na lama, na neve e em vilarejos de montanha por toda a Europa, ele desenvolveu uma reputação de humilhar off-roaders, consagrados como Land Rover, Range Rover e até mesmo o Unimog. Não pela força, mas pela inteligência. Isso reescreveu as regras sobre o que um veículo 4x4 precisava ser. Vamos voltar no tempo, porque para entender por que o 4x4 se tornou um ícone, você precisa entender a genialidade do próprio Panda. Antes de começarmos, só uma palavra rápida para evitar os comentários. Sim, este Panda tem um padrão extenso nele. Não, ele não ficou guardado em uma cerca viva e na verdade só tem 28 mil milhas. Ele começou sua vida trabalhando em uma fazenda e depois ficou guardado por 16 anos em um piso de concreto. Isso justifica a baixa quilometragem e o desgaste externo, mas a estrutura é sólida e aprovada facilmente na inspeção anual. O Panda foi um carro criado em uma teste. O 126, que deveria substituir o lendário 500, nunca conseguiu realmente conquistar a imaginação do público. Então esse era um carro crucial para a Fiat. Ele precisava ser inteligente, simples e totalmente confiável. Com 4,5 milhões de unidades da série 1, produzidas em 23 anos, é justo dizer que eles acertaram em cheio. Jugaro tinha muito orgulho do Panda, mais orgulho, na verdade, do que de muitos dos supercarros que passaram pelo estúdio dele. Ele foi citado dizendo que tentou dar ao carro a qualidade essencial de um projeto militar como um helicóptero, leve, racional e otimizado para um propósito específico. O desafio era simples, mas brutal. Fazer um carro o mais espaçoso e versátil possível, mas que não pesasse mais do que o já existente 126 menor. Veja como eles fizeram isso. Os painéis inferiores foram revestidos com uma camada grossa de resina durável, muito mais resistente do que a pintura. Todos os vidros eram planos, inclusive o para-brisa, o que barateava a produção. As dobradiças eram expostas, tinha apenas um limpador de para-brisa e até mesmo os canais de escoamento foram substituídos por uma única solda. Tudo em nome da simplicidade, durabilidade e baixo peso. Por dentro, o Panda é um exercício perfeito de como fazer mais com menos. Os bancos são finos e delgados para economizar peso e aumentar o espaço. E é um 3 portas, claro, porque mais portas aumentam o peso e o custo e também deixam a estrutura menos rígida. O painel mal pode ser chamado de painel. É mais como uma divisória coberta de tecido que tem esse bolso de armazenamento maravilhoso que atravessa toda uma frente. Todos os controles e instrumentos estão nesse único módulo. E claro, esses painéis são da cor da carroceria. Não porque fica bonito, mas porque era mais barato. O banco traseiro, na verdade, não é um banco comum, mas uma espreguiçadeira sofisticada com 2 tubos e tecido elástico entre eles. Agora, você podia configurar aquilo para manter como um banco traseiro do jeito que está agora. Ou podia puxar as partes para formar um formato em V, assim dava para carregar bagagens de tamanho estranho. Ou, segundo a Fiat nos primeiros anúncios, até um bebê. Ou você podia removê-los completamente para ter incríveis 1.000 litros de espaço para carga. Para comparar, o Fiat 131, que é bem maior, tinha apenas 400 litros. Então sim, essa caixinha é mais prática do que um carro de família. Além disso, os bancos dianteiros foram feitos para deslizar facilmente para fora dos trilhos. Se quiser fazer um piquenique, leva 10 segundos para pegá-los e levá-los ao seu lugar favorito. Tudo isso fez do Panda um carro pequeno, espaçoso e ridiculamente leve, e é por isso que adicionar tração nas 4 rodas realmente o transformou em algo especial. Com apenas 760 quilos, o Panda 4x4 não abria caminho na neve. Ele flutuava por cima, não lutava contra a lama, ele passava de leve por ela. Ele ficou famoso por passar correndo por Land Rovers atolados, com a confiança silenciosa de uma cabra montesa. A Steerhook forneceu todo o sistema de transmissão.
Depois, ele foi entregue à fábrica da Fiat, onde foi montado em uma carroceria reforçada. Também tinha maior altura do solo, câmbio de 5 marchas e uma alavanca para selecionar manualmente a tração nas 4 rodas. Debaixo do capô, você vê o step colocado ali para economizar espaço atrás, mas na verdade há um motor ali embaixo. É um motor de 965 cc retirado do Alto Bianchi A112, que tem impressionantes 48 cavalos de potência. Isso são 3 a mais do que o Panda padrão. Por favor, mantenha a calma. Este era o 4x4 mais barato disponível e virou um herói nos Alpes e no interior da Itália. Mesmo assim, muitos moradores da cidade também compraram, o que faz tanto sentido quanto comprar bota de trilha para ir até a geladeira. Vamos dar uma volta e ver se o Panda 4x4 é brilhante em qualquer lugar ou só quando o tempo piora. Voltando ao carro, aprendi a dirigir em 1,45, mesmo sem carteira provisória. Morávamos numa fazenda e eu dirigia pelas estradas de terra. E não era o 4x4, mas ainda assim era praticamente o mesmo carro que este. Isso realmente traz lembranças. Vamos dar a partida nele. Esses pequenos motores italianos são incríveis. O Vernon, que restaura esses carros profissionalmente, disse que a corrente de comando deste está um pouco frouxa e vai repintá-lo todo. Porém, por enquanto, muitos sugerem que ele deixe como está. Está bem sólido, até a lataria não está ruim. Mas tudo bem, não vou fingir que isso é um teste off-road de verdade. Mas, como temos um pequeno trecho de grama ali, tem um pouco de neve superficial. Para começar, vamos colocar na tração nas 4 rodas, então você puxa essa alavanca e aparece no painel dizendo que você está com tração nas 4 rodas. Agora, este é um câmbio de 5 marchas. Na verdade, a primeira marcha é mais uma marcha rasteira, e a quinta equivale à quarta nos Pandas normais. Vamos lá, vamos por este lado, onde é um pouco mais acidentado. Então a primeira marcha realmente é bem lenta. Agora, este aqui não tem pneus off-road. Existe uma versão off-road que o Vernon tem, e ele realmente tem, acredite se quiser, acho que ele disse, Jassins. São 23 pandas, ele restaura eles para viver, então ele realmente ama essas coisas. E ok, então ele nem tem pneus off-road e está tirando isso de letra. Estamos indo para a parte mais difícil ali também, e quero dizer, sim, está passando sem absolutamente nenhum problema. Agora, ao voltar para a estrada, precisa colocar novamente na tração traseira. Às vezes é um pouco complicado, mas vamos ver como é. Vamos nos divertir derrapando com ele, certo? Na estrada. Vamos ver se ele faz isso, então coloque na segunda marcha e veja se ele entra na tração traseira. Não vai? Então pisa na embreagem. Ainda não foi. Vamos tentar parado. Acho que se você colocar na ré e tentar devagar... Isso, aí está. E entrou. Às vezes, aparentemente, vai de primeira. Às vezes você tem que mexer um pouco. E agora, estamos de novo com tração nas 2 rodas. E normalmente você arranca em segunda marcha, porque a primeira é muito curta. Ela só é realmente útil se você estiver subindo uma ladeira muito íngreme ou em terreno escorregadio fora de estrada. Mas no asfalto, porque isso aqui não tem diferencial central. Se mantiver a tração nas 4 rodas, nas curvas as rodas arranham, pois não igualam as velocidades entre dianteira e traseira. O sistema de tração nas 4 rodas só é usado em situações muito escorregadias. Em condições normais, isso torna o carro pior de dirigir. Isso traz lembranças. A posição de dirigir é ereta, as pernas ficam um pouco apertadas, mas sentado alto não é tão ruim. O banco reclina um pouco demais para trás para mim, e eu não acho que a parte de trás dele permita que você ajuste isso. Mas uma coisa que é legal é esse volante, que é bem pequeno, como em todos esses carros leves. Ele tem uma sensação geral que eu não sei como descrever, mas bem, é leveza, mas é tão ágil, sabe? Fazer curvas exige tão pouco esforço.
Mesmo em velocidades de estacionamento, a direção não é pesada, mas à medida que você começa a andar, ela fica consideravelmente mais leve e ainda assim você sente muito retorno. Esta é uma versão especial exclusiva do Reino Unido chamada Madagascar, um carro de 1985. Então, antes do facelift, ele tinha alguns extras como os protetores frontais, as rodas brancas, o rack de teto e assim por diante. Mas é só estética. O que vamos fazer agora é liberar toda a potência dos 48 cavalos do Alto Bianchi, que na verdade é um motor Fiat. É incrivelmente lento e eu realmente comecei ali em primeira marcha, o que não fazia o menor sentido. E você sabe, agora estamos a 60 milhas por hora e não há um conta-giros ali, mas o motor parece estar trabalhando bastante. Mas esses motores da Fiat foram feitos para serem exigidos e funcionam o tempo todo. Eles simplesmente nunca param de funcionar. Eles são pequenos motores brilhantes e é assim que você anda. E surpreendentemente, a 60 milhas por hora não há muito barulho de vento. O que você ouve, claro, é o motor, que está vindo muito bem. Agora, hoje está cerca de 0 grau lá fora, as estradas estão escorregadias. Ambiente perfeito para o pequeno Panda. Na quinta marcha, você realmente sofre. É uma marcha de cruzeiro, agora caiu para 50 e está tendo dificuldade para ganhar velocidade de novo. Talvez eu precise passar para a quarta marcha. Mas para um carro que era tão barato, é incrível que a Fiat tenha conseguido deixá-lo tão gostoso de dirigir. Você tem espaço de sobra aqui dentro. É tão alto também, eu tenho 1,85 m, sem problema nenhum. É realmente agradável e arejado, e é tão industrial, não tem frescura nenhuma. O cinzeiro, literalmente, você pode tirar ele, aquele suporte central, ou mover para onde quiser. Hoje em dia, claro, o cinzeiro não é mais tão importante, mas você pode usá-lo como porta-moedas ou para outras coisinhas. Parece quase uma marcha lenta a 60, que parece um pouco baixa demais nessa velocidade. É tão rápido quanto você quiser. Se for mais rápido, tudo parecerá agitado. Então, em viagens longas, ele teria suas limitações, mas nunca foi projetado para isso. E é incrível, é tão bom quanto é. A suspensão é bem firme. E eu acho que os 4x4, além de terem a elevação, também tinham molas diferentes. Então elas são um pouco mais rígidas. Não é desagradável, e nas estradas esburacadas do Reino Unido, isso é até positivo. O que é divertido nisso, porém, é a quantidade de sensação que tudo isso me dá. A dianteira, a traseira, acho que consigo quase sentir tudo pelo banco. Você sabe exatamente o que aquelas rodas estão fazendo? Nas curvas, ele inclina um pouco mais do que eu me lembro dos carros normais inclinando, e eu suponho que seja por ser mais alto. É exatamente isso que ele vai fazer. Agora, estamos chegando à curva em S aqui, aquela curva S apertada, e vai ser interessante ver o que acontece ali. Eu nem vou tentar em tração nas 4 rodas, porque como já mencionei antes, em curvas mais fechadas, isso na verdade é pior. Ok, quarta marcha. Agora, obviamente, esse não é o propósito desse carro, mas ele é italiano de qualquer forma, então tenho certeza de que vai aproveitar pelo menos um pouco. Dirigido no limite, é isso que você quer. E acho que podemos dizer que ele é competente. Se for para dizer algo, provavelmente é um pouco pior se estivermos falando de dirigibilidade pura do que os carros com tração nas 2 rodas. Pelo que me lembro, o que é bem estranho então porque eles venderam tantos nas cidades. Só posso supor que foram comprados por pessoas que só queriam o prestígio do emblema e o fato de ser mais alto, o que fazia parecer um pouco melhor. Mas algumas versões mais recentes, como o Sisley, tinham um interior mais luxuoso.
Este é um 4x4 e tem alguns outros pequenos truques que o deixavam um pouco mais bonito. Eu entendo por que eles teriam comprado esse em vez do Panda normal pelo visual, mas as primeiras versões, como essa aqui, não Madagascar, pareciam com os carros normais, só que mais altos. Então, não sei. A coisa boa disso é que muitos desses acabaram sendo comprados por pessoas, depois de alguns anos de uso, que realmente usavam eles de verdade no campo. Quando a lenda do 4x4 ficou conhecida, os fazendeiros nas montanhas, nos Alpes, ficaram sabendo deles. Aí eles começaram a desaparecer das cidades e foram para lá, que era o ambiente natural deles. Devido ao peso e tamanho reduzidos, ele realmente leva vantagem sobre os tradicionais 4x4, até mesmo sobre excelentes veículos como os Land Rovers. Em algumas condições, este aqui é muito melhor. Voltando pelas curvas de novo, quase não faz sentido, mas vou passar o mais rápido que eu puder. Resiste bem ao subesterço, no entanto, tem mais aderência do que você pensa. Agora, seu status lendário significa que eles são bem difíceis de encontrar hoje em dia. Antigamente dava para comprar um por muito pouco, embora os 4x4 sempre tenham sido valorizados por sua capacidade off-road. Hoje em dia eles são lendas e os preços, considerando o que são, foram ajustados para acompanhar. Se você olhar agora no Reino Unido, só tem um à venda. É um carro vermelho que tem um kit de elevação extra e também alguns pneus off-road com cravos. Então ele parece muito bom e está bem limpo, para ser sincero. E está anunciado por 9.000 libras. Se estiver tão limpo quanto o anúncio sugere, parece um preço muito bom. Eu diria que a faixa normalmente fica entre 7.000 e 15.000. Pelo menos esses agora, se você for para a Europa, na Itália, obviamente é onde a maioria deles está. E a faixa de preço lá é praticamente a mesma. Talvez um pouco menor, mas em euros, 6.000 euros até mais ou menos 13.000 parece ser o que existe. Existem as edições especiais, como as Sizzlis, que têm um interior mais luxuoso e alguns detalhes externos mais bonitos. Elas valem um pouco mais, talvez. No fim das contas, o 4x4 não oferece nada além do carro padrão. E ter um na cidade, acho que você ganha um pouco mais de altura ao dirigir, mais visibilidade talvez, mas não usá-lo fora de estrada parecia sem sentido. O carro padrão é, em muitos aspectos, melhor. Os carros mais recentes, incluindo o 4x4, eu acho, vieram com o motor Fire, que era uma versão modernizada do Fiat 4 cilindros, que é mais suave, melhor e mais econômico. Mas isso ainda funciona muito bem. E sim, 48 cavalos de potência sempre vai parecer um pouco lento, mesmo empurrando apenas 790 quilos. Mas ainda assim, outra coisa boa é que os carros padrão, eu acho, pesavam 690 quilos. Então o sistema de tração nas 4 rodas só adiciona 60 quilos ao peso total. O que é incrível. E por isso virou lenda. Então foi um privilégio hoje dirigir uma lenda como essa. Eu adoro carros inteligentes e engenhosos, e esse realmente reescreveu as regras. Quando foi lançado, os off-roaders tradicionais ficaram céticos, mas logo passaram a respeitar o pequeno Panda. Um grande obrigado ao Vernon por trazê-lo hoje. E se você gostou disso, deveria conferir o vídeo que eu fiz sobre a versão mais recente do Panda 4x4, então dá uma olhada aqui. É um carro moderno, mas ainda assim muito inteligente. Obrigado a todos por assistirem, até o próximo vídeo.